Boa noite a todos, meus amados. Que bom estar com vocês aqui nesta noite. É uma alegria grande. Podemos compartilhar mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Bom estar com todos vocês aqui do Instagram também, nessa nova proposta de live, né? De 2 canais aí, muito legal isso. Muito bom, espero encontrar vocês bem, espero encontrar a todos desfrutando aí da bondade de Deus, experimentando bastante da presença do nosso Deus. Isso é sempre muito bom, né? Hoje nós vamos continuar estudando o Salmo 119. Então você já deixa sua Bíblia aberta e preparado. Eu espero que você esteja desfrutando desse texto lindo e profundo, importante da palavra de Deus, né? Lendo ele, meditando nele e tirando dele o melhor, porque certamente Deus sempre vai falar comigo, com você, a partir da sua palavra. Isso é muito importante para todos nós. Que bom estar com você aqui, né? Lembre-se sempre disso. Pegue a sua Bíblia, pegue o texto, né? Você tem o Salmo 119 dividido, são 22 partes, né? Eu falo 22 cenas. Hoje nós vamos para a terceira cena, né? Algumas Bíblias vem escrito lá uma palavra esquisita, né? Hoje a palavra esquisita de hoje é Gimel, né? É uma letra do alfabeto hebraico, né? E todos os versos aqueles 8 versículos, eles começam lá no hebraico, no original, com a letra Gimel, com essa letra do alfabeto. Dessa forma, fica muito mais fácil para ensinar para as crianças, para se decorar os versículos, o texto, né? E também uma forma poética de se falar do texto, ok? Espero que você tenha tido um ótimo fim de semana. Ontem nós tivemos o programa Nos Braços do Pai. Espero que você tenha tido o privilégio e a oportunidade de ouvi-lo. Realmente tem sido um momento muito bom e abençoador ali poder falar na Rádio Nova Bebedouro. E se você perdeu o nosso culto de domingo, tem a live do culto de domingo está no Facebook da igreja. Entra lá, entra aí, bebedouro.ipi, e você tem lá o culto de domingo, uma mensagem especial para o teu coração, para o coração de todos aqueles. Amém, queridos? Que bom. Nós vamos começar então falando do texto. Se você então está com a sua Bíblia, abra ela, deixa ela aberta aí no verso, nós vamos ler agora a partir do verso 17. Então abra sua Bíblia aí, Salmo 119, verso 17, ok? Eu estou usando a nova revista e atualizada, né? Nova Almeida atualizada, melhor dizendo. Que é uma versão muito legal da revista atualizada. Eles mudaram aquelas palavras difíceis, facilitando assim a nossa vida. Verso 17 do Salmo 119 diz assim: Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Desculpa. Amém? Irmãos, nós temos feito dessa forma, nós vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a se aquietar aonde você estiver agora e, junto comigo, buscar a presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Deus, por podermos abrir a Tua palavra, não só ler e adquirir conhecimento, mas experimentar do poder da Tua palavra em nossas vidas. Esse poder que transforma, que cura, esse poder que fortalece-nos, ó Deus, e nos dá direção de como pensar, falar, agir, reagir, ó Pai.
Deus eterno, que a mais uma porção da tua palavra possa ser como esta espada que penetra no mais fundo da nossa alma e possamos, ó Pai, por ela ser edificados. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu tenho orientado, vou orientar todas as vezes para que você tenha essa prática, tenha esse hábito de ler. Leia o texto, são 8 versículos. Leia 10 vezes. Quando você lê 10 vezes de forma meditativa, né? Você lê de uma forma lenta, mas não lenta no sentido de atenciosa, prestando atenção no que você está lendo, prestando atenção nas palavras, né? De uma forma tranquila, né? Atenta. Você lê uma vez, duas, nessas 10 vezes que você vai ler, certamente você vai ter muitas percepções. Você anote essas percepções, arruma um caderninho aí, um bloco de notas e vai anotando suas percepções do texto. E depois ore sobre isso. Né? Isso ajuda muito a gente, isso faz você ser edificado de uma forma muito grandiosa. Vale a pena. É uma experiência de leitura meditativa do texto bíblico. Né? Isso é algo não tem preço. Era uma prática. E engraçado é isso, né? É que essa foi prática da igreja por muito tempo. Né? Foi prática da igreja cristã, né? Esse tipo de leitura meditativa. Que seja assim para a glória do nosso Deus. Amém? Salmo 119. Nós temos um tema, um subtítulo, né? Um título para esse pedaço. Mais uma vez eu digo, esse subtítulo não está no texto bíblico. Eu estou colocando só para direcionar um pouco a nossa vida e começar nosso estudo e meditação e assim pontuar um tema mais principal. E o título que eu coloquei é Um Peregrino na Vida. Um Peregrino na Vida. Nesta terceira cena, o salmista se percebe ele num contexto hostil. Um contexto com pessoas hostis, tanto a ele como à palavra de Deus. Esta é o pano de fundo desta terceira cena. Né? Então, quem chegou aqui? Weber Lima, Deus abençoe. O meu irmão aqui da Chocolateria Gramado também, Deus abençoe, meu querido. Um abraço para a família toda aí. Tô com saudade nesse lugar aí. É bom demais. Vamos lá. A sua oração segue aqui 2 caminhos inspiradores e nós vamos ver esses caminhos. E ao mesmo tempo vai nos trazendo um alerta sobre o que é ser cristão em nosso tempo. Ok? Esta é o pano de fundo do nosso texto. Certo? Em suas primeiras palavras, o salmista já expressa sua apreensão por viver baseado na palavra de Deus. Né? Isso é muito interessante. O salmista ele pontua, a gente vai ver tudo no decorrer do texto, isso acontecendo, ele pontua que ele está preocupado, que não é algo fácil e simples viver uma vida baseada na palavra de Deus num mundo em que as pessoas não estão vivendo a base da palavra de Deus, né? Onde o mundo vive uma outra normativa de ética e moral. Né? O mundo tem os seus valores e quando você começa a viver a partir da palavra de Deus, isso começa a destoar. E o salmista percebe esse destoar, né, da vida a partir da palavra de Deus. Né? Ele usa uma palavra aqui que é o verbo observar. Né? Ele fala, seja generoso com o teu servo para que eu viva e observe a tua palavra. O desejo então dele é permanecer constantemente atento à palavra. Ele pede para Deus ser generoso porque ele quer viver de uma forma contínua baseada na palavra de Deus. Uma permanência constante e atenta à palavra de Deus. Manter-se na palavra de Deus. Né? E aí, como eu disse, ao que parece, ações externas tentavam desviar a atenção do salmista de uma vida segundo as escrituras. Existia uma pressão, parece, e a gente vai ver ela no decorrer do texto, que
o salmista começou a sentir essa pressão e isso começou a lhe fazer mal, não é? Cido, Deus abençoe você. Nesse sentido, então, os seus pedidos aqui são 2 pedidos, né? Ser generoso e desvenda os meus olhos. São 2 pedidos, os versos 17 e versos 18, né? Mas aqui, especialmente o primeiro, né? Tem um aspecto de urgência, né? Pois condiciona a sua vida na palavra, no evangelho, a intervenção de Deus. Para ele, ele precisava do agir de Deus na vida para poder ficar firme nos princípios e valores bíblicos, né? E assim ele chama nesse pedido, conclama a generosidade ou a bondade de Deus, né? Apontando que Deus é favorável a uma vida pela palavra. Irmãos, isso parece ser uma coisa óbvia. Deus é óbvio que ele é favorável a uma vida pela palavra. Márcia, Deus abençoe sua vida. Parece ser óbvio, mas eu não sei se hoje o cristão tem essa noção de que para Deus o que realmente importa é que vivamos em obediência à sua palavra. Por que eu falo isso? Estou sendo pessimista? Não sei. Talvez. Mas quando eu converso com pessoas, ou até mesmo com líderes cristãos, eu percebo que o discurso sinaliza um Deus despreocupado com a nossa obediência. Uma frase que exemplifica muito bem isso é aquela frase: Deus é amor. Ah, mas Deus não é amor? Deus é amor. Mas o fato de Deus ser amor não justifica aquele que se diz discípulo de Cristo a viver de acordo com as suas próprias verdades, ideias e realidades, né? Mas o salmista, ele tem uma noção de que Deus tem realmente prazer e alegria de ver um discípulo seguindo, obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso ele fala: Deus, seja generoso comigo, né? Para que eu viva observando, né, firme na tua palavra, né? No comentário de Calvino, falando desse texto, ele diz assim, falando do salmista, né? Ele declara que é devido à graça peculiar do Espírito Santo que uma pessoa guarda a lei de Deus. Ou seja, o salmista reconhece que ele precisa de Deus para guardar a lei. Se ele imaginasse que o exercício de preparar-se para observar esta lei dependia de seu livre-arbítrio, esta oração teria sido nada mais do que hipocrisia. Ou seja, o que ele está dizendo é que se obedecer à Bíblia fosse uma coisa que eu posso decidir escolher ou não, então esse texto não faz sentido. Mas fica claro para o salmista que ele precisa, além do próprio desejo e intenção de obedecer, da ajuda de Deus para ficar firme. Okay? Então esta generosidade em nada se refere, e aqui é importante dizer isso, a coisas materiais. É uma palavra que se usa muito nesse aspecto, especialmente na teologia da prosperidade. Deixa eu ver se chegou alguma pessoa aqui. Deixa eu ver quem que é. Chegou aqui o Didio. Deus abençoe, meu irmão, grandemente, sua vida. Essa palavra é muito usada na teologia da prosperidade, então toda pregação que fala de prosperidade muitas vezes geralmente usa essa palavra. Então quando se pega um texto com essa versão, né, generosidade, muitos aplicam esse texto erroneamente, né,
falando de Deus dar coisas. E aí fica parecendo uma troca, né? Então, Deus, olha, o Senhor me dá um monte de coisa material para que eu viva, e aí então eu vou observar a tua palavra. Mas não é isso que o texto está falando. Essa generosidade tem a ver com a intervenção de Deus no meio em que o salmista vive. E isso fica claro no decorrer todo do texto, porque o versículo está dentro de um texto, certo? Então nós temos que ler ele dentro do seu contexto, né? Tem o contexto literário aqui dele. E, lógico, histórico também. O salmista, ele faz, então, aponta para Deus uma necessidade, uma intervenção divina no meio em que ele vive, somado a uma intervenção também divina em seu interior. O próximo versículo fala de desvendar os olhos, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Certo? Desvendar aqui tem a ideia de trazer à claridade o que está difícil de se ver. A imagem que se tem aqui é que existe uma nuvem, uma neblina, né? Aquela nuvem de templo nublado, certo? Que atrapalha a visibilidade, certo? Da palavra de Deus para o salmista. Ele quer que abra isso, né? Ou seja, o que nos dá a entender é que os acontecimentos externos, e nós vamos chegar nisso, estavam causando dentro do salmista como que uma neblina entre ele e a compreensão e a aplicação da palavra de Deus, certo? Por mais que ele lesse, meditasse, estivesse lutando e se empenhando para observar e ficar firme na palavra, o que estava acontecendo ao seu redor estava causando nele uma angústia, um problema, algo que estava tampando a sua visão. Então ele pede ao Senhor: Pai, desvenda os meus olhos, tira essas nuvens que estão dentro do meu coração, né? E aí vem uma das frases mais lindas do salmo todo. Eu acho, na minha opinião, né? Que é essa aqui: contemplar as maravilhas da sua lei. Essa palavra contemplar, ela é linda, ela é perfeita. É uma palavra que traz à luz a ideia de um olhar cuidadoso, um olhar demorado e positivo. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Porque o que o salmista está dizendo é: eu quero olhar para a tua palavra, né? Como eu olho para uma manhã ensolarada após um dia, ou após muitos dias com o céu nublado. Você já deve ter tido essa experiência. Eu tive ela esses dias aqui. Aqui eu moro num prédio, é meio alto. O prédio fica no lugar alto e aí eu estou no terceiro andar, então eu tenho uma visão do horizonte muito legal, muito bonita. E dias atrás o céu estava nublado. Eu fui deitar, aquele céu nublado, aquele frio. O frio ainda está um pouco. E você deita, parece que sem esperança, sem expectativa. No dia seguinte, eu acordei e eu olhei para a minha janela e eu vi que estava uma iluminação muito forte nela. Eu abri logo cedinho e o céu estava azul. A sensação é maravilhosa. Você passa um tempo ali olhando. O que o salmista quer? Assim como esse sol te traz essa satisfação, esse contentamento, o salmista queria voltar a olhar para a palavra. E ao olhar e ler a palavra, ele tivesse um contentamento em sua alma. Um contentamento em sua alma. É isso que o salmista está dizendo aqui. Então existiam elementos que estavam perturbando ele, nublando esse contentamento, atrapalhando. E ele estava, parece que, apreensivo. Se isso que estava acontecendo com ele não poderia, talvez, desestabilizar os seus pés, certo? Na palavra. Por quê? Porque quando a gente vai lá no comecinho, lá no primeiro capítulo, na primeira cena, né? O salmista tem uma frase que é muito interessante, né? Deixa eu ver aqui, verso 5, quando ele diz: tomara sejam firmes os meus pés,
para que eu observe os teus decretos. Percebe que a palavra observar apareceu aqui também, né? Tomar, ele quer que os pés estejam firmes no caminho, firmes na palavra, mas aqui ele está meio apreensivo. Parece que algo pode estar, pode acontecer a qualquer momento. Isso pode atrapalhar a sua permanência. Então o salmista, ele é firme a Deus. Ele fala, Senhor, né, ser generoso, desvenda os meus olhos. Muito bem. Uma outra ideia aqui, da ideia de desvendar os olhos, eu acho lindo também, né, é a dependência do discípulo para com o Espírito na leitura e compreensão das Escrituras. É natural. Não só no esclarecimento da palavra, o Espírito tem esse poder, mas exatamente nesse sentido de curar, de afastar tudo aquilo que pode contaminar e atrapalhar a nossa compreensão. Essa dependência do Espírito para entendermos a palavra é fundamental, né? Agora, perceba, para o salmista permanecer firme na palavra, vivendo por ela e com clareza, compreendendo, clareza a compreendendo, era fundamental para se posicionar neste mundo e contra a maldade humana. Isso é um ponto muito legal, né? Você vai ver, nós vamos ver agora a partir da segunda parte, que para o salmista permanecer firme, vivendo por ela, com clareza, compreendendo ela com clareza, era fundamental para se posicionar no meio onde ele vivia, no meio dessas pessoas, deste mundo, e contra toda a maldade humana. O texto vai continuar e a gente vai tomar consciência dessa intenção do salmista. Preste atenção. Segunda parte dessa cena, ele começa no verso 19 dizendo que ele é peregrino na terra. Ou seja, ele não é pertencente, ele está dizendo. Eu não pertenço a este contexto. A minha maneira de viver, o salmista está dizendo, destoa e é contrária aos hábitos e práticas daqueles que estão ao meu redor. Por isso, um peregrino, certo? Alguém que não pertence ao lugar onde está apenas de passagem. Então, dessa forma, e por esse motivo, sendo assim, os mandamentos precisavam estar claros e vivos em sua memória e no coração. Por isso ele diz, não escondas de mim os seus mandamentos. Entenda isso. Lá ele diz, Senhor, clareia, né, os meus olhos. Né? Clareia os meus olhos. Né? Desvenda para que eu enxergue. E aqui ele diz, e não os esconda. Parece que quer dizer, não permita que as nuvens permaneçam nos meus olhos. Por quê? Porque eu quero viver firme na palavra. Eu estou num contexto em que eu sou peregrino. Eu não pertenço. Que a maneira que eu quero, estou batalhando para viver, é contrária à maneira que as pessoas ao meu redor vivem. Certo? E isso aguça, traz à luz a maldade das pessoas. Olha que interessante. Para o salmista, esse destoar, né, dos hábitos e práticas causava nesses indivíduos uma ação maldosa. É isso que o texto vai seguir e vai falar. Ok? Muito bem. Agora, mais do que uma necessidade imposta pelo meio, ou seja, de permanecer firme, o salmista tem um desejo ininterrupto no seu coração pela palavra. Ele diz, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os seus juízos. Irmãos, que verso maravilhoso. A minha alma, ela tem uma sede, um negócio dentro de mim, né? É uma força interior que
Eu preciso saciar. Eu preciso satisfazer esse desejo de estar junto com a palavra de Deus, aprendendo e vivendo esta palavra. A palavra seria como um imã e eu como um pedaço de ferro. Eu sou atraído por ela com uma força que eu não dou conta. Eu não seguro. É isso que o texto é isso que ele está dizendo, né? Essa palavra incessantemente tem exatamente essa ideia de uma força que me leva, empurra para a palavra de Deus. E isso é na alma, é lá dentro, entende? Isso envolve tudo, não é a razão, não é só a emoção, é tudo. É o eu completo, isso é fantástico, isso é maravilhoso, ok? Não existe então essa razão e emoção. É tudo junto, é tudo se movendo junto lá dentro do meu coração que me leva a querer estar com a palavra de Deus, né? E talvez um pensamento aqui, né? Quanto hoje as almas dos cristãos estão desejando obedecer e permanecer na palavra de Deus, né? Porque quando há o desejo profundo, de fato, há também em si o desejo de ser transformado. Quando eu desejo obedecer, eu me coloco à disposição para mudar o que precisa ser mudado para que eu obedeça. Certo? Muito bom. E então vamos para o verso 21. Uma verdade que ele coloca aqui, interessante. Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Aqui é narrado o que está incomodando o salmista. Ele começa a pontuar o que está afrontando ele. Qual é essa ação maldosa contra ele? A sua postura em permanecer firme na palavra incomoda aqueles que acreditam que não precisam de Deus, os soberbos. A palavra soberbos é isso. Alguém que acha que não precisa de Deus, que é autossuficiente. Alguém que está afogado em sua maldade. Perdido totalmente. A palavra aqui maldito tem essa ideia de perdido, de totalmente distante, alheio a Deus. Né? Mais uma verdade, ele pontua que Deus mostra para o ímpio a sua maldade. Aqui vem um parêntese muito importante dentro da nossa teologia. Quando Calvino fala que todos estão numa situação de depravação, ele se baseia no texto lá de Romanos, todos pecaram, né, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, por que não há uma pessoa indesculpável? Porque todas as pessoas, por mais que elas não conheçam a Deus, por mais que elas nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo, elas têm dentro delas a percepção da sua maldade. Da sua maldade. Ok? Isso é algo que Deus mostra, Deus traz à luz. As pessoas, elas têm consciência sim de que elas são más. Certo? Elas não têm talvez a consciência de que é pecado, que é desagrada a Deus, elas não conhecem, mas elas sabem que aquilo é ruim, é mal. Não há pessoas indesculpáveis. Todos pecaram. Não há justo sequer. Ok? E o salmista diz, Deus, quando ele fala que tu repreendes, é no sentido de Deus traz a luz, Deus mostra para esses que a maldade ali existe. Amém? O texto segue, o salmista define o que o atrapalha de se maravilhar com a lei de Deus e está atrapalhando ele de ficar até mesmo firme, viver pela palavra. São os insultos e os desprezos que ele tem sofrido no seu dia a dia por viver segundo a palavra de Deus. Esses criam como uma fumaça em seu coração, uma angústia, uma dor, um sofrimento, como um peso que precisa ser tirado, para que ele viva com mais liberdade a vida no Evangelho. É isso que o texto está apontando para nós. Por isso, a expressão é tira de sobre mim.
Tem algo pesado aqui. Está me atrapalhando. Eu viver plenamente, intensamente, eu quero viver. Ele reconhece no texto que o seu coração estão presentes e bem vivas as palavras das Escrituras. Mas esta pressão externa atrapalha que ele as viva plenamente. Então o salmista decide tomar atitude. O texto diz que ele decide meditar na palavra a responder aos insultos. Olha que fantástico. Ou seja, buscar em Deus os melhores meios para se lidar com esses ataques e com a maldade daqueles que se incomodam com a sua própria vida, com a vida do salmista. Ele vai para Deus. Não é o que o texto diz lá no verso 23? Assentaram-se os príncipes, começaram a falar contra mim. Mas eu decidi meditar nos seus decretos. Decidi vasculhar a tua palavra. Estudar, pesquisar, compreender a partir dela como eu devo agir. E aí ele vai para um lugar muito legal, que é os exemplos bíblicos de homens do passado que agiram segundo Deus, né, e lidaram com esta maldade humana segundo a direção de Deus. O que eles fizeram? Como foi isso? Por isso o texto diz que os testemunhos de Deus são os meus conselheiros. Né? Eu não tenho trabalhado as palavras testemunhos, juízos, mandamentos, né, de uma forma separada. Nesse caso aqui, eu fiquei focado na palavra testemunhos e pensando nela, né, à luz do nosso contexto de hoje, trazendo para nós, né? Porque testemunhos, a gente tem essa ideia de histórias de alguém, a história de alguém, né? Ou as histórias de alguém. Geralmente com relação a Deus, aquilo que Deus fez, como Deus nos fez, né? Essa é uma história de um momento especial com Deus e com a palavra e diante de uma situação complicada, complexa. O que parece é que o salmista, então, ele vai para a palavra procurar essas histórias também de homens que estavam sendo insultados e como que esses homens agiram a partir de Deus, né? Agindo a partir de Deus, o que aconteceu? O resultado foi um resultado bom? Foi um resultado favorável? Né? Isso é muito interessante. A primeira frase, né? Também os teus testemunhos são o meu prazer. É muito legal isso, porque é o último verso da perícope, da cena, e é quase praticamente uma repetição do verso 16, que também é o final da segunda cena, falando aí da palavra como prazer dele. Né? Ele repete isso aí. Essa palavra prazer, ela aparece algumas vezes e é muito importante. Né? Esse que escreve o texto, ele realmente era alguém que tinha um desejo muito especial pela palavra de Deus. Né? A leitura, estudo, meditação para o salmista não parece ser algo difícil, algo complicado, mas algo que ele fazia com prazer, com satisfação. E isso é muito importante quando a gente vê ele agindo dessa forma. Deu para entender um pouquinho mais esse texto? Eu queria fazer 3 considerações finais para a gente tentar trazer para os nossos dias e aplicar o texto. Né? Então é evidente que o salmista ele tem consciência dele, de quem ele é como peregrino, ele tem consciência do perigo que está acontecendo, do que está acontecendo ao seu redor, do que está acontecendo dentro dele, né? Ele sabe aonde buscar os meios para superar essa maldade que tem vindo contra ele, os ataques contra ele. Muito importante isso, né? Bom, essa expressão peregrinos, ela aparece também lá em Pedro, na carta de Pedro. Pedro diz, amados, exorto-vos como a peregrinos estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma,
para Pedro como para o salmista, né? O peregrino é aquele que não vive segundo os padrões éticos e morais do meio onde ele está. Ele vive segundo os padrões éticos e morais da Bíblia. Por isso ele é um peregrino, ele é alguém que não pertence, é um estrangeiro, não pertence àquele lugar. Ele tem a própria cultura, a própria forma de ser, de agir, de falar, de pensar, certo? Isso é muito interessante. E por que, então, ele não age como o mundo? Porque para ele, essa forma de ser do mundo, e estou agora usando o texto de Pedro, né? Ela vem contra o ser interior, a alma, certo? Os padrões éticos e morais deste mundo, eles são maus, então eles trazem, eles agridem, essa é a palavra, agridem a alma, o interior, a psique, agridem a vida das pessoas, ok? É isso que o texto está nos pontuando, ok? Isso para trazer para o nosso momento, né? O discípulo se posiciona, o discípulo de Cristo se posiciona contra a maldade humana, por isso, como Jesus, mesmo quando ela vem disfarçada de benevolência e de belas palavras. Jesus é um modelo a ser seguido de como desmantelar a hipocrisia. É um modelo a ser seguido de como trazer à luz o pecado, né? Ser firme na denúncia do mal. Isso é cristianismo, ok? É viver como peregrino, se abstendo então das paixões da carne, sendo de fato diferente dos padrões deste mundo, entendendo que eles são contra nós, ok? E nos posicionando, como Jesus fez, contra a maldade humana. E não nos conformando então com ela. Não aceitando esta maldade como algo normal. Todo mundo erra. Essa é uma frase perigosa, né? Todo mundo peca. Todo mundo peca. O fato de todo mundo pecar não significa que eu tenho que pecar como cristão. O fato de todo mundo peca não significa que eu preciso ser conivente com o pecado do meu irmão, do meu amigo. Por quê? Porque eu entendo, boa noite, Serginho, entendo que este pecado traz prejuízo para ele e se eu estiver me relacionando perto dele, para mim também. Né? Então eu me posiciono contra a maldade humana. E às vezes essa maldade vem disfarçada, mas eu me coloco contra ela. Né? Eu trago à luz a hipocrisia e eu denuncio. Sim, eu denuncio. É certo, é errado, é errado. Porque a Bíblia diz que é errado. E eu acredito na Bíblia. Assim diz o discípulo. Certo? Eu não acredito no que os outros falam. Eu acredito na Bíblia, na palavra do meu Deus. E aí, ponto. Perceba que essa posição de um viver segundo a Bíblia naturalmente vai gerar um certo incômodo na vida das pessoas. Porque você vai ter que dizer e vai dizer muitos nãos. Não é? Mas não é bem assim. Não, essa maneira de agir não pertence aos meus princípios. Isso que você me pede vai contra os meus princípios. Não é? Eu gostaria que você não falasse mais isso para mim, porque isso fere os meus princípios. Entendeu? Às vezes uma história teoricamente engraçada, alguém vem te contar, você fica, olha, eu não gostei dessa história, essa história fere os meus princípios. Mas pastor, a Bíblia diz que a gente tem que cair na simpatia do povo, né? E aí a gente confunde cair na simpatia do povo com viver de uma forma mundana para ser aceito e não incomodar mais o ímpio. Então a gente aceita a
a maldade do outro, e a gente age às vezes com a mesma maldade, com o mesmo pecado, da mesma forma, com a mesma cosmovisão, com o intuito de ser aceito. Por quê? Porque é melhor ser aceito do que incomodar. E a gente se esquece que o próprio Cristo incomodou, que Paulo incomodou, que Pedro incomodou. Não há na Bíblia alguém que não tenha incomodado o mundo mal, que não quer mudar de vida. Imagina um jovem rico chegando em nossas igrejas. Qual seria a nossa postura? Ô, meu querido, vem cá. Não, você conhece Bíblia, hein, cara? Olha. Ora, eu vou te pôr pra dar na escola dominical. Você conhece Bíblia, cara? Falou que você conhece tudo da Bíblia. E aí? Qual é a nossa postura? Entendeu? Mas, pastor, nós vamos sofrer ataques. Aí a gente vai lá para Mateus. Né? E aí a gente lê um texto lá em Mateus que é estranho, parece que para os nossos tempos, para os nossos ouvidos. Né? Você já deve estar imaginando aí o texto que eu quero ler com você. Mateus capítulo 5. Abre a sua Bíblia lá, se você tiver com ela aí. E vamos ler. Olha o que ele diz aqui no Mateus capítulo 5, no verso de número 10. Bem-aventurados, felizes. Lembra dos felizes lá do começo, da primeira cena? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por causa desta justiça aqui é da vida que se encaixa aos padrões de Deus. Essa pessoa que é perseguida é porque ela é bem-aventurada, ela é feliz. Bem-aventurados são vocês, olha o verso 11, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Porque nós somos peregrinos. Então nossa recompensa não é aqui. Então eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para agradar o Senhor. Viver uma vida que revela a Cristo. Porque muitos não vão se ofender, vão se converter. Isso é lindo, gente. Quando eu vivo no padrão da palavra de Deus, o meu testemunho, ele cria forma, ele começa a ser visível para as pessoas, eu começo a ser sal e luz dessa terra, que é o próximo texto lá, né? Pois assim perseguiram, ele termina, só para terminar o verso 12, os profetas que viveram antes de vocês. É a palavra, queridos. É a Bíblia. É o que a Bíblia pontua para nós. Agora, se nós vamos viver tudo isso ou não, aí já é uma outra questão. Amém, irmãos? Espero ter trazido aí luz para você no que diz respeito a esse texto, a essa perícope, né? Chegamos aí aos 40 minutos, né? E vamos parar agora por aqui mesmo. Recapitulando com você que quinta-feira nós temos de novo a nossa live. Nós vamos trabalhar a quarta cena e de encorajar você a fazer uma leitura do texto de forma meditativa. Então você vai tomar agora o texto lá do Salmo 119, a partir do verso 25, né? E aí você vai fazer aquela leitura. Leia 10 vezes. 10 vezes. A quarta cena aí, ok? Leia 10 vezes, mas leia de forma pausada, leia de forma meditativa, preste atenção no texto, né? Preste atenção nas palavras, nas frases, vai lendo devagar, crie um ambiente, vá num lugar sossegado, faça essa leitura em oração, anote as suas percepções, posteriormente a isso aí, você faz uma hora sobre isso. Amém? Irmãos, isso é muito edificante e importante para as nossas vidas. Eu espero poder que isso possa muito edificar muito você. Né? Então faça a leitura amanhã do texto de hoje e na quinta-feira, antes da live, né, ou de manhã, faça a sua momento devocional, faça a sua leitura meditativa. Aproveitar o tempo que a gente tem da quarentena, amém? Quinta-feira nós estamos de novo aqui para ler a palavra do nosso Deus, ok? Para meditarmos nessa palavra e eu espero
te encontrar aqui de novo. Hoje a live tá bonita, ó. Eu vi aqui, deu 8 pessoas online. Louvado seja Deus, né? No Facebook, né? Teve o irmão lá, os irmãos aqui da. Tivemos. Deixa eu ver, agora não tem mais ninguém, mas tinha. Vamos ter 2 aqui no Instagram. Tá melhorando o Instagram. Um pouquinho vai chegando lá. Amém? É muito gostoso perceber pessoas interessadas na Bíblia. Isso me traz grande alegria, né? É muito importante, né? E o teu feedback também, a sua dúvida, se você tiver, eu estou à disposição para te ajudar, para orar por você, orar com você. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos. Fiquei muito feliz de ver aí alguns amados aí aqui na nossa live. Fiquei muito feliz mesmo. Muito gratificante ter a vida de todos vocês. Amém? Obrigado, gente. Nós já oramos no começo, mas vamos fazer uma oração agora para encerrar. E só tem mais um aviso, e 2 avisos na realidade, e vamos, mas aí a gente já vai estar encerrando. Obrigado, Pai, pela tua palavra. E agora, de forma especial, Pai, eu quero colocar na tua presença a vida de cada irmão e irmã que sentou, Pai, à frente do celular, do computador, para ouvir essa mensagem, e que a tua palavra, Deus, realmente possa fazer diferença na vida, Deus, de cada um desses. Esse momento de leitura e meditação da palavra possa ser realmente edificante para a vida de cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada família aqui representada, a nossa cidade, o nosso país. Ó Deus, abre portas de emprego para quem está desempregado. Pai, livra da angústia, Pai, do sofrimento, da dor, aqueles que estão, ó Pai, sofrendo, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, live. Domingo temos live às 7 horas da noite também. E estejam orando. Nós temos reunião do conselho essa semana. E o decreto do prefeito aqui em Bebedouro é pelo retorno das igrejas, ok? Considerando aí a abertura das UTIs. Então a cidade foi para o amarelo. Então nós estamos aí com as portas de poder abrir a igreja. Nós vamos conversar enquanto conselho. Como faremos isso? Se faremos isso já agora no momento, vamos esperar mais um pouco. O que nós vamos conversar lá e resolver. Estejam orando por esse motivo, né? É um momento importante para nossas vidas. Desse domingo ainda é online, né? Vai ser na live. E aí nós vamos ver como vai ficar para setembro, para outubro, enfim. Nós estamos conversando, vamos conversar sobre isso aí. Amém, meus queridos? Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe você poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Amém?